fazer. Os prefeitos têm telefonado, têm pedido, ter ido para o meu estado, é uma reclamação só, porque a justiça está executando todas as prefeituras que iniciaram as obras e não pagaram. Continuando o grande expediente, conceda a palavra ao deputado Fábio Trade, PMDB, Mato Grosso do Sul. Vossa Excelência expõe de até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o tema que abordarei, senhor presidente, não suscita paixões, mas eu já me dou por satisfeito se despertar algumas reflexões nos nobres parlamentares e na população brasileira que nos acompanha. É sobre a cultura. E eu inicio fazendo algumas reflexões de natureza filosófica para contextualizar o tema. Dizendo assim, senhor presidente, que a vontade de saber é inerente à condição humana. O homem ignaro nega instintos próprios de sobrevivência, donde se pode concluir que a nossa liberdade está condenada à busca da sabedoria. Saber é viver, e quem sabe mais e melhor está mais perto de uma vida plena do que aqueles que procuram saber apenas para sobreviver. Saber para tentar entender a vida e os seus mistérios, desfrutando-a como regalo e assim justificar a existência para não ser soterrado pelas misérias da ignorância. Saber para humanizar-se, emancipando o legado positivo da racionalidade para elevar o gênero humano. Se a fatalidade pessimista de Schopenhauer expressou-se na sentença de que a vida do homem oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio, o ato de conhecer, a vontade de saber, a vontade de verdade insinuam-se como centelha divina que nos singulariza perante a natureza. Entre a dor das verdades incômodas e o tédio da consciência adormecida, estamos fadados a beber da fonte que é fel, mas em compensação não nos deixa sucumbir de sede. Na contextualização do tema central deste pronunciamento, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, reverencio todos aqueles que em diversas épocas, regiões e sociedades fincaram no solo árido da história a estaca libertadora da cultura como a única expressão de emancipação da espécie humana. A cultura como bem jurídico imaterial de uma sociedade, fonte de identidade de um povo, espelho cujas imagens transitam pelo passado ao tempo em que esboçam o futuro, símbolo tangível da vontade geral de grupos e comunidades. Não nos importa aqui o conceito que projeta no éter aquilo que não se toca, mas a vivência, o próprio experimento, a concretude real e histórica da cultura, direito de todos, até mesmo do próprio Estado, como agente propulsor e beneficiário do sistema e das manifestações culturais. Na reflexão apurada de seu sentido constitucional, formatada em previsão expressa no artigo 215, quando preceitua que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais, emerge, cristalina, a sua expressão como bem jurídico inerente a um valor, que se traduz como patrimônio na caminhada evolutiva de um povo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o senso comum aproxima o significado de cultura à erudição, pontilhando-a com veleidades elitistas e, de certa forma, deixando transparecer ideologia política de indisfarçável dicção conservadora. Entretanto,
A Constituição Cidadã transpôs esta concepção e reforça o caráter universalista da cultura. É mais do que popular, ela é universal. O jurista Júlio César Pereira, em ensaio sobre a cultura na Constituição de 88, delimita com precisão esta mudança de visão conceitual. Cultura, diz ele, senhor presidente, também compreende o conjunto de técnicas de produção, doutrinas e atos passivo de apreensão pela convivência ou ensino. De maneira geral, toda forma humana de estar no mundo, todo modo de existência, transmitido de uma geração às outras, constitui cultura. Segundo este prisma, a cultura assume, sem dúvida, um caráter mais universalista, que é reforçado pelos incisos 1º, 2º e pelo caput do artigo 216. Assim, senhor presidente, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, inciso 1º, as formas de expressão, inciso 2º, os modos de criar, fazer e viver. As chamadas forças de expressão e os modos de criar, fazer e viver, associados à ideia de etnia, estreitam ainda mais os laços entre a noção de povo e o conceito de cultura. Daí falar-se em cultura popular, cultura indígena, cultura afro-brasileira e cultura de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, como faz o artigo 215, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tal categorização, ao mesmo tempo em que pensa as culturas como segmentos formadores da sociedade brasileira, identifica-as também, num olhar mais panorâmico, a ideia de grupo homogêneo, particularizado por sua maneira de ocupar o mundo, de coletividade amalgamada por suas idiosincrasias, enfim, de povos. Aqui, a amusia repugnada pelas chamadas elites intelectuais não tem o condão de despir o indivíduo do seu papel ou mesmo existência cultural. A cultura, sob este prisma, compreende todo o complexo tradicional de normas de conduta determinados não pela lei, mas pelo costume de tais povos, pelo seu modo de existir e de agir, e abrange os produtos desta existência das ações, bem como os valores que conduzem a este ou aquele comportamento. Nesta esfera de observação, cultura é identificada como um organismo, é o próprio ser vivente, de que fala Frobenius, não correspondente tão só a certas técnicas específicas, mas a um todo social, a própria energia despendida no exercício das aptidões, ao próprio ajuste de condutas. Cultura compreende aqui também, senhor presidente, o mecanismo tradicional, o orgânico continuador e o espiritual criativo. Esta identificação de cultura com a ideia de povo é determinante para o alcance da significação do conceito de cultura no texto da Constituição Federal de 88. Partindo-se do pressuposto de que o texto, no caso constitucional, é um todo de significação, observa-se que as noções de formas de expressão, modos de viver e a própria ideia de formação do povo brasileiro acabam por abarcar as noções de cultura anteriormente delineadas. É, portanto, esta a noção de cultura que sobressai, que orienta os fios na tessitura do conceito da Constituição, uma vez que, tendendo à universalização, deixa de anular as outras possibilidades de significação, incluindo-as. É com este conceito de cultura, senhor presidente, senhora deputada, que agora trabalho para contextualizar o tema e o meu pronunciamento. Certo, se por um lado assistimos a uma profusão de iniciativas na produção cultural,
com programas oficiais e privados de incentivos às manifestações culturais no contexto de políticas de preservação do patrimônio material e imaterial, em um país dotado de riqueza expressa na sua multiculturalidade que outras nações não têm. Por outro lado, nunca se viu tanta distância entre os destinatários e protagonistas das atividades culturais. Pelo sentido prático do termo, cultura, recordando os romanos, ao denotar cultivo e amanho da terra, nos impele à conclusão de que não haveremos de ampliar horizontes se insistirmos na negligente postura de secundarização da cultura, fingindo considerá-la prioridade num jogo político que, em verdade, a reduz a um artigo de perfumaria no balcão de outras urgências que demandam intervenções prementes pela suposta gravidade dos bens em questão. Pois que o discurso político capenga e hipócrita que se ergue como forma de silenciar a voz da cultura é este. Em um país com graves problemas na área de saúde, educação e segurança, a cultura, embora prioritária, deve esperar a sua vez. Indago, será? Será, deputada Mauri Teixeira? Será, deputada Pietá? Será, senhor presidente? Esquecem-se, porém, ou preferem não se lembrar que cultura como fenômeno social é base, é estrutura de um povo. Cultura precede educação. Cultura precede a própria linguagem. Cultura coincide com as primeiras digitais da humanidade consciente. Cultura é a própria expressão das relações, dos anseios, das transformações, das buscas, das ideias, dos comportamentos, das lutas, das superações, das tragédias e das misérias humanas. Por isso, há que se radicalizar, senhor presidente, na postura militante da cultura como único e suficiente freio do perigo de nossa animalização atávica, como processo paradoxalmente plastificado pelo invólucro da tecnologia. Por isso, a cultura é a obra por excelência da consciência humana. Por ela, com ela, em virtude dela, o homem se descobre, se projeta e se situa no tempo, no espaço e na própria dimensão existencial que lhe dá forma e razão de estar vivo e existir. Defendo, portanto, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, que o governo federal priorize como plano e tarefa de Estado a promoção da cultura para que o Brasil se fortaleça na sua unidade como expressão viva da sua história, encarnada na identidade do seu povo, ávido por transformações, porém consciente de sua singularidade e missão histórica. Um Brasil não só estudado por suas gerações, não só discutido e debatido por gente apaixonada pela busca da libertação de nossas consciências, mas um Brasil vivenciado, com consciência pelo seu povo, sujeito ativo do processo histórico. As proposições normativas, o projeto de lei 5.798 de 2009, que cria o Vale Cultura, a PEC 150 de 2003, que prevê destinação obrigatória de pelo menos 2% do orçamento da União para o setor, e o projeto de lei 6.722 de 2010, que institui o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, o Procultura, são fundamentais para o combate de uma epidemia tão grave quanto aquelas que justificam intervenção pronta e urgente do poder público. Eu me refiro, senhor presidente, à epidemia da indigência cultural, que por seu grau de nocividade e perigo transforma pessoas em rebanho e consciências críticas em cérebros enlatados. A Frente Parlamentar da Cultura, liderada pela deputada Jandira Fegali e que conta com a participação ativa da deputada Pietá, hoje composta por mais de 200 parlamentares, continuará agindo e reagindo
produzindo e reproduzindo, falando e ouvindo a voz daqueles que defendem a cultura como bem jurídico imprescindível à cidadania. Deputado Fábio Trade. Pois não, deputado. Eu quero parabenizá-lo pela profundidade, lucidez do seu tema, principalmente quando trata que a cultura é a base da cidadania, que antecede até a educação. Então, mais investimentos em cultura, concordo plenamente. Mas, aproveitando essa sua brilhante exposição, eu gostaria de dizer que neste fim de semana eu estive numa cidade, Brodowski, que tem o museu e a Casa Portinari.